Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estou dando continuidade agora à matéria de História da Igreja, tá ok? Então peço para que vocês visualizem aí na apostila de vocês o tópico: o primeiro concílio que a Igreja realizou para tratar de assuntos doutrinários. Esse é o tópico, tá ok? O primeiro concílio que a Igreja realizou para tratar de assuntos doutrinários. Só peço para que vocês retrocedam um pouco. O ponto 3, a comitiva de Jerusalém. Então, se vocês analisarem o texto que está aí na apostila, tratando acerca dessa comitiva de Jerusalém, é como que uma representação de como deve ter ficado o clima, tá certo? O ambiente causado por essas primeiras intrigas surgidas no arraial do cristianismo, que levaram à necessidade então do primeiro concílio. Então ele faz uma descrição aqui, um tanto romantizada, vamos colocar assim, porque ele precisa preencher essas lacunas, né? Então ele está criando um quadro aqui, então colocando como que uma animosidade, que de fato ele tem base bíblica para isso, tá? E não está simplesmente inventando aqui. Então ele tem base bíblica para isso. Ele cita aqui Atos dos Apóstolos, tá ok? Alguns textos aqui de Atos, como capítulo 15, versículo 1, também o 15:2. Então ele cita aqui alguns textos que sustentam este quadro da situação pintado aqui. Então a principal animosidade que surge, ela advém da questão ainda não resolvida, e não foi resolvida não porque não houvessem dado a ela devida atenção, mas porque de fato ela ainda não havia sido colocada em pauta, tá ok? Então o cristianismo, como já foi abordado na aula passada, surge dentro do contexto judaico. Então nós temos a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os chamados filhos de Deus. Então Cristo nos adotou como filhos de Deus, nos inseriu, né, como é dito, que Paulo, exemplificando acerca de nós, diz que nós somos como um enxerto na árvore original, tá ok? Então, com muito orgulho, estamos agora inseridos aí nesse contexto maravilhoso, tá certo? Do grande plano de salvação que foi colocado aí em execução pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua própria vida, né? Da sua vinda em carne. Então, diante disso, nós temos os primeiros ouvintes do nosso Senhor Jesus Cristo ali dentro da nação judaica. Então estes que se converteram tiveram uma certa dificuldade no primeiro momento para compreender a natureza da salvação, a natureza do seu chamado e principalmente, né, a característica universal da sua obrigação, ok? Da sua ordenança. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então num primeiro momento eles ouviram, não compreenderam plenamente, e quando foram então revestidos de poder, capacitados para dar início a esse processo, surgiram os embates, tá certo? Então nós temos aí alguns dentre esses apóstolos que de fato estão inclinados a obedecer a Cristo, né? Dentre aqueles discípulos de modo geral, aliás, tá? Então todo aquele grupo que constituía a primeira igreja, nós tínhamos aqueles que de fato estavam comprometidos em obedecer a Cristo, mesmo que contrariando sua própria perspectiva. Então nós teremos aí uma crise na qual Pedro vai ter que entender que o evangelho não é para o contexto judaico apenas. Os judeus também se incluem dentre os salvos se submetem a Cristo, mas não acima ou não privilegiadamente em relação a outros povos, porque a salvação não é por obras, nem por lei mosaica, nem por práticas de costumes judaicos, mas sim tão e unicamente através de Cristo Jesus, o seu santo nome, o único nome pelo qual devemos ser salvos, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa nova realidade com a qual os apóstolos vão ter que quebrar esse tabu, tá certo? Vão ter que mudar esse paradigma. E aí surgirão então os primeiros conflitos. Então os apóstolos vão ter agora que compreender que a missão de salvação em Cristo Jesus é suficiente na pessoa bendita de Cristo e é para todos. Então aqueles que estão submetidos a Cristo, em obediência a Ele, mesmo com as dificuldades que terão, poderão então ser capacitados pelo Senhor Jesus Cristo a compreender, a entender e a vencer essas barreiras.
Mas existia um grupo, dentre eles, muitos oriundos aí do farisaísmo, e principalmente depois da queda do templo, nós vamos ter alguns grupos que vão manifestar uma grande hostilidade para com os cristãos, e outros que na verdade vão tentar se integrar aos cristãos, tá ok? Inclusive dessa iniciativa, depois vai surgir uma seita chamada ebionistas, que serão judeus que creem em Cristo como um Messias, mas não como a Sagrada Escritura o revela, não como Deus, mas sim como um homem especial, tá certo? No mesmo patamar aí de Maomé, por exemplo, né? Então tem essa seita aí dos ebionistas, que é como que um resultado, né, dessa tentativa de alguns judeus de adentrarem aí ao arraial do cristianismo. Mas nós teremos então os apóstolos que terão dificuldades, mas se submeterão a Cristo e darão início a esse grande trabalho, né, de evangelismo aí do mundo, ok? Também muito incentivados por aquele que o Senhor Jesus Cristo vai especialmente levantar para isso, que é o apóstolo Paulo. Tratamos dele também acerca dele na lição passada, e a grande obra que já realizou, tá certo, pelo cristianismo. Então ele vai ser como que um gatilho, né? Cristo levantou especialmente para esta obra e para confrontar também aquele colégio apostólico que estava limitado ali dentro do contexto judaico apenas, né? Então nós temos aí a pessoa de Paulo, de Barnabé, de Silas, que vão ser grandes referenciais desse chamado concílio de Jerusalém. Na verdade, Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé que são desse contexto aqui. Mas nós temos então, através dessa ilustração, a tentativa de trazer uma compreensão do peso, né, que teve esse concílio. Então nós temos os apóstolos que estão nesse conflito, nós temos muitos oriundos do farisaísmo, escribas, judeus de modo geral, que não compreendem essa nova situação, essa nova realidade, essa nova aliança da pessoa bendita de Cristo Jesus, e não se submetem, e com isso começam a causar problemas dentro da igreja, inclusive tomar determinadas posições como se fossem lideranças, e tentar interferir no entendimento soteriológico da igreja da época, acerca de como os cristãos são salvos, como as pessoas são salvas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, enquanto Paulo está dizendo que é somente pela graça, somente pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, eles estão remendando a mensagem, como eles fizeram na Galácia, inclusive alvo aí de carta enérgica do apóstolo Paulo, chamando os gálatas de insensatos, e alguns tradutores dizem que na verdade os chamou de trouxa, né, porque tendo começado pela graça, estão se deixando amarrar aí por esses conceitos legalistas. Então temos aí Paulo tratando com severidade, né, esta tentativa aí desses grupos de judaizar a igreja, tá ok? Então temos um conflito aí muito grande, né, entre este que é um grande exponencial do evangelismo para os gentios e este grupo que quer manter a igreja, né, atrelada a essas práticas mosaicas e esses costumes instituídos pelas escolas, pelos comentaristas dentro do judaísmo, tá ok? Então isso causará uma quebra de comunhão, uma quebra de união, tá certo? De unicidade dentro da primeira comunidade, quando você vê isso se manifestar na cidade de Antioquia, que era uma extensão aí de uma sede agora do cristianismo dentro do mundo gentílico. Então, nós temos primeiro Jerusalém, aí posteriormente nós temos os cristãos sendo perseguidos em Jerusalém, chegando até Antioquia, e Antioquia se constituindo numa grande sede, tá certo, para a igreja da época, só que agora no mundo gentílico mesmo. E esses judeus tentando participar daquele contexto, mas tentando impor a sua soteriologia, a sua forma de ver as coisas, né? Tentando atrelar alguns meios de salvação juntamente com Cristo, ou seja, não somente Cristo, mas também essas práticas, quando há o conflito que ele descreve aqui. E aí nós partimos para o concílio de Jerusalém. Então o concílio de Jerusalém é fundamental, porque a igreja de princípio correu grave risco de rachar, correu grave risco de se fragmentar, se dividir já de início entre um cristianismo puramente gentílico, tá certo? Que poderia até se divorciar totalmente do entendimento do Antigo Testamento, que seria muito grave, algo que pode ser exemplificado pela iniciativa de Marcion. Marcion que pretendeu
elaborar um cânon, inclusive em resposta, né, a essa tentativa de Marcion. Foi encontrado até, a arqueologia encontrou a chamado Codex Muratoriano, que é uma lista dos livros considerados livros sagrados, livros inspirados pelo Espírito Santo e que são pouco tempo posterior dessa iniciativa de Marcion. Então Marcion, já por volta entre o ano 100 e 200 da era cristã, bem recente mesmo, ele tenta elaborar um cânon excluindo tudo que viesse de influência judaica, tá certo? Tanto o Antigo Testamento quanto os apóstolos, então recusava os evangelhos, e até citações dentro das cartas de Paulo que fizessem menção a algo do contexto judaico. Então ele fez como que o que futuramente Bultmann fará, né, uma desmitologização. Ele fez então uma desjudaização do cânon. Então elaborou esse cânon e tentou fazer isso ser admitido pela igreja da época, o que foi totalmente rejeitado. Então ficou funcionando como uma seita, né, como uma heresia, até que foi duramente combatido e não conseguiu exercer grande influência, mas foi um grande risco e representaria então uma igreja dividida. Uma igreja dividida seria isso. Seria, por exemplo, um ebionismo de um lado e um marcionismo do outro. Seria uma igreja totalmente dividida, sem força, tá certo? Que não resistiria aos confrontos que serão abordados, que serão mencionados logo a seguir. Então nós temos fundamental o Concílio de Jerusalém, onde eles vão se reunir, e onde nós veremos de forma muito clara o trabalhar de Deus na condução deste momento. Nós vemos que previamente o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Pedro e trouxe uma revelação a Pedro, tá certo? Pedro estava dormindo e ele, em seu sonho, o Senhor Jesus Cristo faz descer do céu um lençol. Quando se abre o lençol, você tem diversos animais que são considerados pelos hábitos alimentícios judaicos, ou kasher, são considerados impuros, não podem ser comidos pelos judeus, né? Fundamentado também nos textos de lei, né, Levítico, conforme a lei mosaica. Então a voz que diz a Pedro, mata e come, Pedro retruca, nunca comi nada de impuro. E a voz, né, a réplica, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Então a partir desse posicionamento, dessa confrontação de Pedro, ele vai compreender finalmente de que o evangelho é para os gentios. Ou seja, aquilo que na nossa visão, na visão judaica, era impuro, não poderia participar junto conosco, não poderia ter comunhão junto conosco, está completamente modificado a partir do novo conceito no qual em Cristo é que nós somos purificados, no seu sangue. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e ele nos reúne, nos torna filhos de Deus por meio do seu nome, por meio da aceitação do seu sacrifício. Então todos, tanto gregos como judeus, como citas, bárbaros, servo, livre, homem, mulher, todos em Cristo constituem uma só família, tá certo, de filhos de Deus. Então nós temos aí essa nova realidade para a qual Pedro foi apresentado. Ele ainda vai, durante algum tempo, ter algumas dificuldades, porque tem a questão desses importantes grupos de judeus que estão dentro da igreja e que têm dificuldade de compreensão, né, dessa nova situação, dessa nova aliança. Então Pedro vai tentar conviver em dois mundos. Enquanto ele está com os judeus, ele se comporta de um jeito. Enquanto ele está somente com os gentios, ele se comporta de um jeito mais liberal, comendo junto com eles, tendo comunhão. Mas quando chega uma comitiva de judeus, ele se aparta dos gentios. A isto Paulo, como ele mesmo diz, resiste a Pedro na cara, né? Então Paulo, de forma muito aberta, creio eu de forma também respeitosa, enérgica, mas respeitosa, porque Paulo continua considerando Pedro uma coluna da igreja, ok? Com cartas dele, deixa isso claro. Pedro também continua considerando Paulo um grande homem de Deus. Cartas de Pedro também deixam isso claro, falando acerca dos escritos de Paulo como outras escrituras, ou seja, no mesmo patamar do Antigo Testamento, temos aí o texto de Paulo. Então não afeta essa comunhão, mas foi uma quebra de paradigma. Foi uma confrontação de fato, quando Paulo resiste a ele, né, acerca dessas atitudes, que isso não convém, que isso não está de acordo, né, com aqueles que são pertencentes a esta fé em Cristo Jesus. Tá, okay? Então nós temos aí Pedro passando por essas situações, né, tendo esse contato com a revelação de Cristo, tendo contato com esses conflitos em relação a Paulo, em relação aos judeus, aos gentios,
e o Concílio de Jerusalém. Então você tem a comitiva que sobe de Antioquia, você tem Paulo, você tem aqueles que estão com Paulo na missão, aqueles que vão contar testemunhos agora diante dos apóstolos que estão em Jerusalém, principalmente diante de Tiago, ok? Então você tem Tiago aí como uma figura importante, uma figura relevante aí nesse contexto, Tiago, meio irmão do Senhor, ok? E nessa situação você tem os judeus fazendo um grande peso de influência, uma vez que você está no contexto da igreja judaica, você tem um grande grupo de judeus que estão presentes ali, mas Pedro, judeu, tá certo? Coluna da igreja, uma liderança nata, no sentido de ter uma espontaneidade de liderança ao longo de todo o seu contato com a pessoa bendita de Cristo. Então todos que estavam ali sabiam quem era Pedro, sabiam da iniciativa que Pedro tinha, tá certo? Daquilo que Cristo, o relacionamento que Cristo teve com Pedro, como Cristo de fato trouxe Pedro para perto, né? Então aqueles três que estavam sempre ligados a Cristo, Pedro, Tiago e João, nós temos aí esses três que são muito relevantes para a igreja de início, na época, e que de fato tem muito peso, tá certo? De influência. Aí Pedro dá a sua declaração, trazendo aquele testemunho, tá certo? O que vai contrabalancear a pressão política que era exercida pelos judeus. E Tiago, que se mostra aqui como uma liderança da época, tá certo? Então você tem os textos de Atos dos Apóstolos demonstrando para nós que, de fato, quando entraram em concordância Pedro, Tiago, né, deram as mãos, e os demais apóstolos, aquilo ficou ratificado. Então eles, de fato, concordaram que havia sim uma modificação nessa situação, era sim uma nova aliança em Cristo Jesus, e que a salvação é somente por meio da graça em Cristo Jesus. E Tiago não está em conflito com Paulo na sua carta, porque as obras que Tiago conclama, né, como relevantes e importantes são obras da fé, ok? Então não são obras para a salvação, mas são obras de salvo. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé. Veja que a fé está centralizada. Te mostrarei a realidade, a veracidade dessa fé pelas obras. Então as obras são demonstrativo dessa fé viva, tá, ok? Então é isso que Tiago diz na sua carta. Então somente para ler aqui o texto que está em tela. Concílio de Jerusalém. Veja só. Contexto. A conversão dos gentios, a tensão entre judeus e gentios, a insistência dos crentes judaizantes tradicionalistas para que os gentios adotassem o estilo de vida judaico. O combate violento de Paulo contra o evangelho judaizante. A necessidade de uma resolução que legislasse sobre o tema, a questão levantada. Para que os gentios fossem salvos, era necessário se tornarem judeus, ou seja, adotarem todos os hábitos, né, todos os costumes judaicos. Não é uma questão de Torá, não é uma questão de Tanakh, não é uma questão de Antigo Testamento. É uma questão de costumes judaicos, ok? Então aquilo que falamos já sobre Paulo, sobre a visão de missão transcultural, onde você leva Cristo e não a sua cultura. Então, Cristo é o único por meio do qual nós somos salvos. Ninguém é salvo por se tornar adepto da cultura brasileira, ou africana, ou russa, tá? Mas sim ser um crente salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus dentro da sua cultura, analisando a partir da medida que é Cristo aquilo que pode permanecer por ser apenas um elemento cultural, mas não pecaminoso, ou aquilo que tem que ser rejeitado, excluído, por atentar contra a palavra de Cristo Jesus. Cristo é a medida, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então Ele é a medida, tá ok? Atualmente é necessário alguma outra coisa fora de confessar, ou seja, aqui na questão, né? É necessário se tornarem judeus? Atualmente é necessário alguma outra coisa fora de confessar a Cristo para ser salvo? O debate. De um lado, os fariseus cristãos apoiavam a visão dos judaizantes. Do outro, Paulo e Barnabé enfatizavam que Cornélio e sua família foram aceitos por Deus como gentios. Conclusão. Em harmonia com as Escrituras, a contribuição do apóstolo Tiago foi preponderante para a resolução apostólica em conjunto com a Igreja. 1. Não se deveria pedir aos gentios que adotassem a cultura, entre aspas aqui, né, a cultura judaica, pois isto perturbaria 15 e 19 de Atos dos Apóstolos, sua liberdade em Cristo. 2. As recomendações estabelecidas foram não comer carne sacrificada a ídolos, não ingerir sangue e não comer carne sufocada.
não praticar relação sexual ilícita. Essas resoluções deixam patentes a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus e o verdadeiro princípio de respeito à vida que Deus exige de nós. Então procure aí guarda de sábado, não está instituído, tá ok? Procure aí abstenção de algum tipo de alimento. Você tem, não se envolver, né, com consumo de carne sufocada, ou seja, carne dedicada a ídolos, tá ok? E Paulo tratando mais à frente acerca dessa questão, inclusive uma polêmica que surge posteriormente dentro da igreja gentílica, você tem o problema dos mercados que têm seus padroeiros e cujos proprietários dos açougues são adeptos desses padroeiros, tá certo? Estão dentro dessas associações, agremiações lá de comerciantes, e dedicam então, né, sua produção ou sua venda, né, seu comércio, né, em honra a esses deuses. Aí Paulo, em relação a isso, vem do contexto, vem da situação e diz: come de tudo que há no mercado sem perguntar nada acerca disso. Ou seja, uma questão de consciência. Você está ali consumindo aquele alimento que é oriundo da criação divina, porque o ídolo nada é. Então Paulo diz: olha, você não está indo para um cerimonial se dobrar, adorar esses ídolos. Você está consumindo um alimento, tá certo? Que é oriundo de um animal que foi criado por Deus. E o ídolo a quem eles dedicam, na verdade, não existe, nada é uma nulidade, é uma mentira. Então Paulo certamente respeita essa resolução, mas ele também não vai colocar ela de uma forma, vamos dizer assim, legalisticamente, tá certo? Ou de uma literalidade excessiva, tá ok? Ele vai trabalhar também futuramente essa questão, certamente respeitando essa deliberação, mas ficando muito claro aí que foi muito importante, foi fundamental esse concílio, foi uma situação de muito risco para a continuidade da igreja, mas foi resolvido através da intervenção divina. Cristo Jesus, que teve um encontro pessoal com Pedro, que era uma coluna da igreja, que conduziu toda essa situação, que levantou Paulo, tá certo, para uma obra extraordinariamente especial, tá certo, que fez Paulo ter contato com essa estratégia divina, né? Contato com essa mentalidade de Cristo Jesus, de salvação através do seu nome, salvação através da fé, tá certo? Através da graça unicamente. Então Paulo, compreendendo essa verdade, essa realidade, verdade essa que lutou de forma muito árdua por esclarecer, como ele deixa muito claro em Romanos, que muitos o atacam, muitos levantam falsos sobre ele, né? Muitos deturpam a sua pregação, deturpam a sua explicação, mas ele firmemente segue trazendo esclarecimentos acerca dessa verdade, que é a verdade da salvação por meio da graça em Cristo Jesus, unicamente pela fé. Tá ok? Então, Carta aos Romanos é extraordinária para vermos essa batalha teológica de Paulo para, de fato, trazer uma compreensão da salvação unicamente pela fé. E o Concílio de Jerusalém foi decisivo para que isso de fato fosse ratificado e a igreja seguisse então nessa mentalidade. Tá ok? Então é isso que tínhamos para falar acerca de Concílio de Jerusalém. Só um último ponto aqui, ele coloca, né, figuras atuantes no concílio, tinha os apóstolos, conselho dos anciãos ou presbíteros e os irmãos ou membros comuns da igreja. Tá ok? Então temos aí essas classes, né, que atuaram de forma muito intensa aí no Concílio de Jerusalém. Então passamos adiante para tratar, conforme já havia sido prometido, acerca da perseguição imperial. Então adentramos aí ao período da perseguição, não apenas dentro do contexto judaico, ok? Como já estamos vendo aí alguns que já estão sendo perseguidos, a igreja já começa a ser confrontada pelo judaísmo. Nós temos o Sinédrio, ok? Que é o Supremo Judiciário, tá certo, dos judeus, com seus 72 anciãos integrantes ali, daquele importante grupo, né? Você tem aí os apóstolos sendo levados a interrogatório, sendo coagidos a não pregar acerca de Cristo. Você tem Estevão, o primeiro mártir da igreja, tá certo? Que enfrentará essa coerção do Sinédrio, vai pregar de forma ousada e será então martirizado, né? Será morto, apedrejado. Paulo segurando as vestes daquele que apedrejavam este grande herói, mas tendo sido ele recebido por Cristo, a destra de Deus em pé, para receber o seu herói, o seu servo. E aí o sangue dos mártires que passam aí de fato
fortalecer, alimentar a igreja, porque eles estavam pregando e vivendo esta verdade. Então isso que inclusive já abordamos, o sentido lógico da questão do cristianismo ser autêntico, o cristianismo ser verdadeiro, e isso muito facilmente entendido pelo fato de que não valia a pena ser cristão, não valia a pena como vantagens pessoais, como comodidade, ou como engrandecimento pessoal, ou propagandístico. A mensagem da cruz não valia a pena. Então ela só foi pregada com a ênfase, com a veemência, tá certo? Com o risco que oferecia àqueles que pregavam e permaneceram pregando acerca delas, unicamente porque ela era a verdade. Então é aquela questão na qual, muitas das vezes, ninguém acredita em você, tá certo? Ninguém apoia você, mas você permanece resoluto numa decisão, porque você sabe ser ela verdadeira. Você tem acesso à informação acerca da sua veracidade, as pessoas não têm esse acesso e elas desacreditam em você, mas você fica firme porque você está certo da verdade. Então é isso que aconteceu em relação ao cristianismo. Pregar acerca de um Deus que se tornou carne, foi morto na cruz. Pregar acerca de um Deus que, tendo sido morto na cruz, colocado no sepulcro, ressuscitou. Tá certo? Num Deus que não tem margem de escultura, que é espírito. Nós temos aí algumas mensagens, né? Algumas pregações do cristianismo que com certeza trouxeram muitos problemas aos apóstolos, mas eles não poderiam mudar essa mensagem, porque esta unicamente era a verdade. Assim foi no caso de Estevão, que mesmo correndo grande risco, e de fato se confirmou esse risco quando ele foi morto apedrejado, mas ele sendo atingido pelas pedras, orando pelo perdão dos seus perseguidores e permanecendo na mesma verdade, na mesma pregação. Porque se fosse uma mentira, se fosse algo inventado, certamente teria recuado nas primeiras pedradas ou na ameaça. Então teria abandonado e teria dito, não, isso aqui na verdade era uma invenção nossa, mas não vale a pena, nós vamos morrer, então é necessário recuarmos. Mas não se poderia recuar ante o conhecimento de que aquela pregação era a verdade. Jesus Cristo ressuscitou, Ele é Deus, Ele é o único Salvador. Então a mensagem dos cristãos. Em tela nós temos aí já elencando, né, aquilo que nós iremos analisar. Então nós temos 1. Causas principais das perseguições. 2. As 10 primeiras perseguições. As 10 primeiras perseguições. 1. Nero. 2. Domiciano. 3. Trajano. 4. Marco Aurélio. 5. Severo. 6. Maximino. 7. Décio. 8. Valeriano. 9. Aureliano. E 10º Diocleciano. Ok? Então vamos analisar cada um desses momentos de perseguição de forma breve. Vamos seguir adiante vendo o poderoso testemunho da igreja durante essa época de perseguição. Vamos inclusive acrescentar leituras importantes. Já quero trazer a primeira, que está no livro História do Cristianismo, ao alcance de todos, de Bruce L. Shelley, da editora Shed. Esse livro, inclusive, que eu mostrei para vocês na primeira aula, né? Dei para vocês darem uma observada aí. Vou trazer já um conteúdo dele. O terceiro ponto, aparecimento das seitas heresias, que ficará para uma próxima aula, com o surgimento aí do gnosticismo, do agnosticismo, do gnosticismo e do ebionismo. Né? Ebionismo, que é uma ramificação aí daqueles que eram adeptos do judaísmo, aceitavam a Cristo como Messias, mas não como Deus. Então temos aí esses que não receberam a Cristo como Deus, né, como Senhor, mas entendiam que seria apenas um profeta, seria apenas até um Messias, mas não no sentido de ser Deus, ok? Então, temos aí agnosticismo, aqueles que duvidaram, ou pelo menos não acreditavam na possibilidade do conhecimento acerca de Deus. O gnosticismo, aqueles que acreditam na salvação pelo conhecimento. Então você tem aí uns que acreditam num tipo de sistema de conhecimentos secretos, tá certo? Certas seitas que detêm algum conhecimento apenas para iniciados. Então você tem a gnose, tá certo? O conhecimento secreto que pode conduzir a uma autossalvação. Então, para o gnóstico a salvação não está em Cristo, está nele mesmo e na sua evolução pessoal. Para o agnóstico você tem a situação na qual ele não contradita a ideia de que Deus existe, mas ele diz, não é possível termos certeza.
Então ele traz, né, conforme esse A, essa primeira partícula aí da palavra, né, esse A é negativo. Então agnose, não conhecimento, né, não temos como ter certeza. A gnose e o ebionismo. 4. Os apologistas Justino e Tertuliano. Então temos aí para o prosseguimento essas outras abordagens, tá? Então temos em tela aí já alguma coisa acerca do Império Romano, porque estaremos falando acerca das perseguições que foram impostas aí dentro do Império Romano. Então a gente vai retroceder só um pouco falando acerca do engrandecimento do Império Romano, quando ele agora passa a dominar a região da Palestina, onde surge então o cristianismo, tá certo? Onde Cristo se manifesta, onde ele vai constituir a sua igreja, e partindo dali a igreja vai conquistar todo o Império Romano e indo além, conquistando até os confins da terra. Mas nós temos aí apenas, para efeito de conhecimento, um pouco acerca do engrandecimento do Império Romano. Antes disso, a leitura que eu prometi que ia fazer, vou fazer agora, tá certo? Do livro História do Cristianismo, Alcance de Todos, Brucieli Shelley, a página 44, que nos diz acerca de causas principais da perseguição. Vamos à política de Roma. Vamos começar com a política básica de Roma. As autoridades imperiais, bastante tolerantes em relação às religiões professadas nas terras invadidas pelas legiões romanas, se as religiões das nações conquistadas prestassem homenagem ao imperador em suas cerimônias, Roma quase nunca interferia. Um exemplo notável é o fato de que Roma deixou de lado a obrigatoriedade de se queimar incenso para o imperador. Os judeus, com sua fanática lealdade ao seu único e verdadeiro Deus, e a sua disposição para transformar sua terra natal num deserto sangrento, antes de aceitar qualquer outra deidade, eram a exceção. Muito bem, então temos aí a situação histórica na qual o comportamento do povo judeu diante das diversas nações que caíram sob o poderio romano, e lembrando que os judeus nem eram das mais importantes nações. Nós temos aí um Egito, nós temos a Babilônia, tá? Nós temos a Grécia, né? Grécia que detém um conhecimento, uma filosofia extremamente avançadas, uma sociedade extremamente avançada, tá ok? Nós temos aí outras populações como os gauleses, né? As populações que estavam na Península Ibérica. Nós temos aí muitas nações que caíram ante o poderio romano, os cartagineses, tá certo? Os fenícios, e eles de fato se submetiam a este culto do imperador como um culto cívico, um culto por meio do qual você demonstrava sua fidelidade ao império, à pessoa do imperador deificada, tá ok? Então era uma prestação de honra, né? De obediência, tá ok? De subserviência. Só que esta província, tá, no rodapé do império, tá certo? Na Palestina, num lugar periférico, um lugar distante, se arrogava o direito de exclusividade, de não se submeter a esse tipo de imposição, a esse tipo de culto. Então, o Império Romano, de certa forma, mostra sua tolerância, né? Quando, de fato, abre essa exceção, tá certo? E não avança no primeiro momento para impor aos judeus essa determinação, mas tolera então essa sua atitude. Agora, claro, por parte da visão judaica, nós temos aí o acerto deles quando querem manter sua fidelidade a Deus. Então, com relação a isso, nós não estamos criticando a atitude dos judeus em não querer se dobrar, mas nós estamos aqui constatando que de fato havia algum nível de tolerância dentro do Império Romano, tá ok? E claro, certamente a mão poderosa de Deus conduzindo essa situação. Como as autoridades romanas consideravam os cristãos mais uma seita dos judeus, os seguidores de Jesus apreciaram essa imunidade em relação à pressão das autoridades romanas. Mas quando os judeus deixaram claro que nada tinham a ver com o novo movimento, a situação se modificou completamente. Quando os romanos descobriram do que os cristãos eram capazes, estes se viram confrontados com o problema da intolerância
de maneira muito mais exasperada do que com os próprios judeus. Os judeus, afinal de contas, formavam um tipo de corporação fechada, pessoas separadas das outras pela marca da circuncisão, que viviam e realizavam seu culto separadamente, e não se importavam em fazer novos adeptos. Os cristãos, por sua vez, estavam sempre falando sobre seu Jesus, foram a toda parte para atrair cristãos de toda a população do império, e a rapidez com que conseguiram seu intento mostrou que não se tratava de um sonho de ociosos. Não apenas recusavam-se a adorar o imperador como um Deus vivo, como os judeus, mas também se esforçavam ao máximo para convencer os homens do imperador a se juntar a eles. De tempos em tempos, portanto, os cristãos sentiam a ira do império e do seu povo. Tá, okay? Então temos aí a questão do levante de Roma como instituição, tá certo? Do Império Romano como instituição que não tolerava a atitude dos cristãos, tá certo? Desse proselitismo, vamos colocar assim, né? Dessa conversão de toda a humanidade dos falsos deuses para o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, ok? Então, quando os cristãos avançando nas suas missões, aí nós temos as narrativas, né? Por exemplo, Paulo prega a guarda pretoriana, que era a guarda particular do imperador, ok? Então, pessoas da mais alta estima para o imperador, pessoas a quem o imperador confiava sua vida, e agora estavam tornando-se cristãos. Então, certamente, isso acendeu a luz vermelha àqueles imperadores que tinham como um ideal de vida as tradições romanas, de fato, o culto romano aos antepassados, aos deuses, tá certo? A mitologia romana. Então, alguns imperadores eram tanto mais tolerantes, não se importando tanto com isso, mas outros, de fato, se sentiam extremamente ultrajados, tá certo? Diante dessa situação, e com o agravante de que os cristãos eles interagiam de forma muito intensa com as classes mais baixas da sociedade, que eram os escravos, que na legislação romana eram tidos sim como objetos, tá certo? Então, a lei romana tinha os escravos como meros objetos, aos quais poderiam destinar qualquer tipo de uso, e poderiam descartar sem quaisquer explicações. Então, você tem essa situação na qual os cristãos interagem com este grupo, de fato trazem uma organização maior para a vida familiar desse grupo, uma estrutura familiar, uma estrutura social, ok? Um engrandecimento, uma valorização, um desejo agora por obter conhecimento, tá certo? Crescer, ter uma ascensão social, muitas das vezes até não podendo se livrar da situação de continuarem como escravos, mas não agora qualquer escravo que está sujeito a qualquer tipo de situação. Uma vez que agora ele quer constituir família, ele quer adquirir conhecimento, né? Ele quer interagir mais dentro da igreja. Então nós temos uma modificação nessa classe social que para eles não tinha qualquer valor e que era apenas objeto de seu deleite, né? Para satisfazer o seu desejo, sua vontade. Então os romanos se escandalizavam profundamente quando viam, por exemplo, soldados aderindo ao cristianismo, participando de suas reuniões, que ainda não eram em templos, uma vez que não havia a possibilidade no primeiro momento da construção de templos, e quando se agravou a perseguição, eles tiveram que se reunir, na verdade, nos lugares mais ermos, né, nos lugares mais escondidos, nas horas mais incomuns, como na madrugada, na noite, em catacumbas, né, como aconteceu em Roma, em lugares desertos, tá certo? Então, eles se escandalizavam ao ver que alguns soldados, tendo se convertido, se ajuntavam a esses cristãos, juntamente com escravos, e muitas das vezes até sentavam-se para ouvir a pregação dirigida por um escravo, né? O ensino bíblico dirigido por um escravo. Então nós tínhamos essa situação em que os cristãos eles nivelavam, eles eram tidos como niveladores da sociedade. Uma das acusações, eles eram ateus, chamavam os cristãos de ateus, porque o Deus dos cristãos não tem imagem de escultura, não pode ser visto, não está junto com os outros deuses, no panteão de deuses, e principalmente por rejeitar o culto ao imperador, tá certo? Rejeitar a deificação do imperador. Então eles eram chamados ateus. Eles eram chamados antropófagos, porque distorceram
o entendimento sobre aquele texto que diz, né, comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando Cristo diz na ceia, aquele que não come da minha carne e bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, fizeram um uso totalmente distorcido desse texto, tá certo? Então, não era para se esperar que fizessem outra coisa, né? Uma vez que tinham toda uma má intenção em relação aos cristãos. Então, interpretaram isso como eles sendo, na verdade, antropófagos, né? Que eles se reuniam às escondidas porque iriam matar crianças e devorá-las, comer sua carne e beber seu sangue. Então eles levantavam esses diversos tipos de calúnias contra os cristãos para incendiar, né, o ódio entre os comuns, entre a população em geral, e o governo institucionalmente os perseguia por motivos políticos para que eles não se fortalecessem, principalmente não enfraquecessem, né, a estrutura do Estado, tá ok? E aí entendia-se também como enfraquecimento da estrutura do Estado a perda da religiosidade tipicamente romana, né, certo? O esvaziamento dos templos pagãos, o esvaziamento dos cerimoniais pagãos, dos cultos, então essa destruição, tá certo? Esse sistema de culto, né, de religião romana. Então eles combateram veementemente, também motivados por essas razões. O cristianismo crescia, se expandia, pregava o evangelho a toda criatura, ok? E isso os diferenciou de forma muito clara da atitude dos judeus. Então chegou um momento em que, distintamente dos judeus, os cristãos eram rejeitados e perseguidos. E chegou outro momento em que, na verdade, judeus e cristãos foram ambos perseguidos e rejeitados. E os cristãos, com o agravante de que eram perseguidos pelos judeus e depois também pelos romanos. Agora vamos começar a tratar acerca de alguns imperadores. Então, como está aí em tela para você, você tem a República Romana, né, como estamos abordando aqui. Então, num primeiro momento, antes da situação que vamos passar a descrever, na época de Nero, nós temos a ascensão de Júlio César, tá certo? Como está aí nesse slide aí que eu pesquisei, tá ok? Está aí o endereço de onde eu fiz a pesquisa, na plataforma SlideShare, né? E está aí o título, né? O texto aí, a autoria, tá certo, desse trabalho. Então estamos utilizando-se desse trabalho para ilustrar melhor aqui nossas informações. Veja só: ascensão de Júlio César, general de prestígio e herdeiro de tradicional família romana. Formação do primeiro triunvirato. Então você vai ter esses três líderes atuando conjuntamente aí no governo, tá ok? Então você tem aí a atuação deles, de fato o engrandecimento, fortalecimento do império a partir desse tipo de coligação, juntamente com Crasso e Pompeu. Então você tem Júlio César, Crasso e Pompeu atuando nesse triunvirato. César, ampliação territorial no oeste, tomada da Gália. Então eles estão partindo aí em conquista ao oeste, a Gália que vai ser a atual França, tá ok? Os gauleses e os francos constituem aí a grande nação francesa. A Gália e parte da Bretanha, maior prestígio entre a população. Então você tem, a partir dessas conquistas militares, o engrandecimento do nome de Júlio César, tá ok? Então ele começa a ter vantagem, né, sobre seus outros cooperadores aí no governo. 53 a.C., morte de Crasso, após a derrota na Pártia. E aí, inclusive, já tinha até citado, né, que Roma teve muitos problemas em relação a esta parte do mundo. Partas, medas e persas. Tá? Então os persas caíram para o Império Macedônico. Mas com a queda do Império Macedônico eles se reorganizam. Tá? Okay? Então Roma tem muitas dificuldades em relação a essa parte do mundo. O que na atualidade é o Irã e a parte norte ali do território iraniano. Onde tem Afeganistão, Paquistão, aquela região. Tá? Pompeu e Senado tentaram isolar César. Então você tem as brigas políticas internas, né? César cresce em prestígio, né, com as grandes conquistas do oeste, mas uma movimentação política tentando isolar, estratégia populista no exílio e invasão a Roma, tornando-se ditador vitalício em 46 a.C. Aí Júlio César se firma no poder. Júlio César então se firma no poder em 46 a.C. Reformas do Estado, ampliou a cidadania para povos dominados, distribuiu terras, fez grandes obras públicas. Ó a cidadania romana entrando em pauta aí, onde você vai ver Paulo
quando ele é preso, ele apresenta ali para os procuradores ali daquela região o fato de que ele foi preso, né, sofreu um flagelo, sem ter antes passado pelo devido processo legal, né, o julgamento, a averiguação e tal. Então eles se chocam com as declarações e Paulo apresenta ser cidadão romano, aquela autoridade dizendo a Paulo que adquiriu por alto preço, e Paulo, em contrapartida, dizendo que o adquiriu por nascimento, o que de fato torna ele então a sua cidadania de uma categoria superior, né? Uma vez que foi dado a ele por nascimento. A cidade em que ele nasceu tinha esse privilégio, tá ok? Então nós temos aí projetos, né, imperialistas de Júlio César, estendendo então essa cidadania romana para conquistar adeptos, né? Então ele quer conquistar adeptos fora da Itália, tá certo? Então fazer um fortalecimento, fazer com que esses cidadãos de outras terras se tornassem cada vez mais ligados, né? Cada vez mais propícios aí ao Império Romano. Temor dos republicanos, tentativa de César tornar-se rei, 44 a.C. é assassinado. Aí você tem as brigas internas, né? A ascensão de Otávio agora, herdeiro acidental de César. Membro do segundo triunvirato ao lado de Marco Antônio e Lépido. Perseguições aos adversários de César. Tentativas de Lépido e Marco Antônio de isolar Otávio. A briga política interna aí no triunvirato. Aliança de Marco Antônio e Cleópatra, que era descendente dos Ptolomeus e estava à frente do Egito. Ok? Os Ptolomeus que governavam o Egito aí na época. Os Seleucidas, que exerciam maior influência sobre Síria e Palestina, e os Ptolomeus sobre a região do Egito e norte da África. Guerra entre Otávio e Marco Antônio, derrota de Marco Antônio, 31 a.C., anexação do Egito, consagração de Otávio, acumulando poderes além de qualquer outro governante anterior. Uma situação de Roma, pouco antes aí da interferência na Palestina, tá ok? E a época que vamos passar a estudar, que é a época da perseguição imperial. Tá ok? Então você tem Império Romano, a ascensão, né? A expansão, né? Quando começa a dominar as terras a oeste, a Gália, a Ibéria, a Bretanha, e a leste, a anexação do Egito, da Palestina, da Síria, da Babilônia, não consegue anexar totalmente ali a Pérsia, né? A Pártia, os Medos, mas prossegue aí exercendo influência sobre essas regiões, ok? E as regiões mais ao norte também, o que é chamado Ásia na época, que hoje é a Turquia, Bitínia, tá certo? A Grécia, né? Nós temos aí a anexação e a formação do vastíssimo Império Romano. Alto Império vai de 27 a.C. a 335 da Era Cristã. Nós temos aí a fase de ascensão do Império Romano. Império Romano que existe já desde 700 a.C., tá? E aí vem nas suas lutas internas, estabelecendo-se como um reino, uma república, tá certo? Fortalecendo as primeiras grandes guerras que foram contra Cartago, tá ok? Vencidas então essa batalha, começa agora a expandir seu domínio sobre regiões mais longínquas. Então, de 27 a.C. a 235 d.C. vai ser a fase de ascensão. E de 235 a 476 vai ser agora o declínio. Então vai caindo até Roma do Ocidente cair diante das hordas de bárbaros, tá ok? Permanecendo apenas o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Alto Império, relativa estabilidade, relativa paz entre províncias e conquista, aquilo que já havíamos discutido da Pax Romana. Então, como Roma ele domina todas essas regiões, já anexa todas essas regiões, claro, para as terras anexadas, os povos anexados, era uma catástrofe, né? Eles perderam sua independência, perderam sua soberania, mas de modo geral você tem a eliminação das batalhas, constantes guerras entre os pequenos reinos e até cidades-estado. Então havia um clima de muito divisionismo. Então pequenos reinos sempre guerreando entre si, então haviam sempre situações de conflito, situações de batalha que tornava as viagens internacionais quase impossíveis. E quando você tem a ascensão de um grande império, como foi o Império Romano, com toda a sua organização, seu poderio bélico, né, seu poderio militar e a sua capacidade administrativa, tá certo? Com a Pax Romana, a legislação, a fundação de estradas, tá ok? Os interpostos,
as representações romanas dos cônsules nas regiões, você tem então uma melhoria na situação da pacificação. Então os reinos perdem sua soberania, mas por outro lado estão pacificados, assim facilita o trânsito. Então as pessoas podem transitar com mais facilidade, tá ok? Baixo império, crises econômicas, lutas sociais, desagregação, conflitos, instabilidade política e invasões bárbaras. Então aqueles que estavam fora das dominações romanas, sempre lutando contra eles, até que com enfraquecimento central, desestabilização, conflitos internos, corrupção dentro da casa imperial, diversos golpes de estado sucessivos, você tem o enfraquecimento do poder central e agora a invasão dos bárbaros e a destruição do império, tá ok? Então o Império Romano, Augusto, 27 a.C. até 14 d.C., tá ok? A ascensão aí de Augusto. Dinastia Júlio-Claudiana, dificuldades políticas. Você tem Tibério, de 14 a 37. Calígula, de 37 a 41. Cláudio, de 41 a 54. E esse é particularmente interessante para nós, porque ele é o pai de Nero, que reina de 54 a 69. Que será a figura abordada aí com relação às perseguições ao cristianismo. Então, as perseguições que se iniciam na época de Nero, tá ok? 69, ano dos 4 imperadores, Galba, Otto, Vitérios e Vespasiano. Início da nova dinastia, dezembro de 69, ok? Temos então um pouco da história pregressa de Roma, acerca dos imperadores que promoveram grandes perseguições contra o cristianismo. Você tem Nero, de 67 d.C., Domiciano, de 81 d.C., Trajano, 108 d.C., Marco Aurélio, 162, Severo, 192, Maximino, 235, Décio, 249, Valeriano, 257, Aureliano, 264 e finalmente, e o pior dentre eles, uma das piores perseguições, a de Diocleciano, de 313. Inclusive vimos até alguns vídeos passados aí como a perseguição de Diocleciano foi tão intensa e se tornou tão detestável, a figura dele se tornou tão detestável para a representação cristã, que logo que eles tiveram oportunidade, eles trataram de reorganizar o calendário, quando surgirá a iniciativa do estabelecimento de outros marcos para o calendário, a contagem do tempo a partir da ótica cristã. Então, tirando aí Diocleciano como marco histórico, o que estava até aquele presente momento, tantos anos depois da ascensão de Diocleciano. Só que Diocleciano foi um verdadeiro demônio que perseguiu intensamente os cristãos para tentar eliminá-los totalmente, extingui-los, ok? Então nós temos aí a figura desprezível de Diocleciano, 303 depois de Cristo. As perseguições, uma lista aí para você ter noção, tá certo, de tudo quanto passaram nossos irmãos para manterem, tá certo, acesa a chama do evangelho, o preço que eles pagaram. O preço que foi pago para que essa mensagem fosse comunicada, esses textos fossem preservados e chegassem até a nossa época e nós pudéssemos nos denominar cristãos, ok? Crente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você teve a perseguição de Nero, 64 a 68, Domiciano, 81 a 96, Trajano, 112 a 117, Marco Aurélio, 161 a 180, Sétimo Severo, 202 a 210, Máximo ou Trácio, 235 a 238, Décio, 250 a 251, Valeriano, 257 a 259, Aureliano, 270 a 275, Diocleciano de Galério, 303 a 311, tá certo? Todo esse período de intensa perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Vamos lá, vamos seguir adiante. Antes de falarmos especificamente da perseguição sobre Nero, nós queremos só relembrar que os mártires da igreja estão demonstrando a sua coragem, a sua confiança, a sua fé em Cristo já desde antes da ascensão desse imperador. Então você tem primeiro a figura de Estevão, foi o primeiro mártir da igreja cristã e de acordo com a Bíblia ele foi apedrejado, Atos 7, 54 a 60. Ele morreu orando
Suas últimas palavras foram: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, a visão que ele tem do Senhor Jesus de pé à destra de Deus para receber o seu servo, o seu filho. Essa figura ilustrativa, inclusive colocando em primeiro plano ali aquele rapaz que está um tanto distante, provavelmente sendo representado ali Paulo segurando as vestes daquele que apedrejam Estevão, tá ok? Essa figura é apenas ilustrativa, tá ok? As fisionomias aí remetem mais a pessoas europeias, tá ok? Do que palestinas de verdade, né? Mas você tem apenas uma ilustração. Outro exemplo de Marte, antes de Nero, antes das grandes perseguições. Essas perseguições são internas, perseguições do judaísmo, tá? Quando a igreja estava ainda no contexto judaico. Com relação à figura, a mesma questão, é meramente ilustrativa. As pessoas que estão representadas aí são muito mais europeias. Tiago Maior, irmão de João. Então a questão lá dos Tiagos que há na Bíblia, né? Pelo menos 4 Tiagos, sendo um deles autor da carta e meio irmão de Cristo e líder, um dos líderes no concílio, e outro é o Tiago apóstolo, irmão de João, tá, okay? Que inclusive foi um dos primeiros o primeiro Marte apóstolo, tá? O primeiro Marte apóstolo. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por causa da palavra de Deus. Atos 12:2 nos informa que ele foi decapitado a mando do rei Herodes Agripa I. Clemente de Alexandria, um dos pais apostólicos, conta nos detalhes de sua morte. Diz ele que, ao ser conduzido ao local de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo aos pés de Tiago, pediu-lhe perdão. Logo após, confessou-se cristão e foi morto juntamente com aquele que antes o havia acusado. Juntos foram decapitados. Então isso aqui não é Bíblia, tá? Isso aqui é tradição. Então você tem, por exemplo, Eusébio de Cesareia. A gente vai ler bastante textos de Eusébio de Cesareia, de Flávio Joséfo. Então são tradições antigas que ilustram, né, que podem nos trazer informações valiosas, né, trazendo mais esclarecimentos. Mas não tem a força de um cânon. Então o cânon é a verdade divina revelada. Aqui é uma informação de acréscimo, tá ok? Então ela não pode ser encarada como se fosse uma revelação divina, mas é interessante. Tiago, irmão do Senhor, bispo de Jerusalém. E aí nós temos aí Tiago, meio irmão do Senhor, né? Tiago, irmão do Senhor, meio irmão, porque só eram irmãos por conta da mãe, né? Então pai, somente eles eram filhos de José. Tiago, meio irmão do Senhor e autor da carta que leva seu nome, com 99 anos foi espancado e apedrejado pelos judeus até a morte. Isso se deu no ano 63 depois de Cristo. Os judeus lhe ordenaram que de uma das galerias do templo clamasse que Jesus de Nazaré não era o Messias. Então tentaram coagi-lo a negar o Senhor Jesus. Mas em vez de falar assim, ele anunciou à multidão que Cristo era o Filho de Deus e juiz do mundo. Então seus inimigos enraivecidos o lançaram ao chão e o moeram com pancadas, não estando ainda completamente morto, acabaram de matá-lo com pedradas, enquanto ele orava pelos seus inimigos. Temos aí a tradição também nos falando acerca da morte do Tiago, que foi líder do Concílio de Jerusalém, autor da epístola, né? E meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Então temos aí Estevão, Tiago apóstolo e Tiago, meio-irmão de Cristo, aí sendo descritas, né, a sua forma de martírio, a forma como entregaram sua vida a Cristo, né, como confiaram de fato em Cristo até o fim e foram até a morte, mas não negaram ao santo nome do Senhor Jesus. O preço que eles estavam dispostos a pagar para não negar a sua fé, para permanecerem fiéis à palavra de Deus, fiéis à pessoa bendita de Cristo. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar na atualidade? Nós estamos atravessando um período de pandemia e nós estamos vendo cada vez mais levantar-se uma atitude de oposição, tá certo? Oposição aberta ao cristianismo. Então, mesmo que em alguns momentos também se levantam algumas lideranças que são a favor e que fazem defesa da fé, mas de modo geral, as instituições, tanto globais como nacionais, nós temos visto uma atitude, tá certo? Ou de tentar ignorar o cristianismo como se fosse algo totalmente irrelevante, algo totalmente algo passageiro, algo que não tem qualquer importância, qualquer valor, algo que ficou relegado ao passado,
ou de fato uma atitude belicosa de tentar combater o cristianismo, tentar silenciar, tentar fazer com que seu raio de influência seja cada vez mais diminuído. Então nós temos visto a passos lentos levantar-se o que pode vir a ser uma grande perseguição. Então pode ser que no futuro próximo vejamos de fato uma nova intensa perseguição global ao cristianismo, ok? Então nós temos visto perseguições locais, como por exemplo a situação da janela 10x40, que engloba os países norte-africanos, tá? Engloba os países árabes e engloba também a península, o grande subcontinente indiano e o Extremo Oriente. E aí a China comunista, a Coreia do Norte comunista, né, os países de influência árabe regidos pela lei muçulmana. Então você tem os países do norte da África, que séculos atrás foram grandes locais de crescimento, de florescimento do cristianismo, como por exemplo Alexandria, no norte do Egito, né, e outros territórios ali, a Palestina, né, onde os cristãos de fato estavam ali em Jerusalém, estavam em Antioquia, estavam na Síria, Damasco, né? Mas atualmente você tem ali o estabelecimento do islamismo, tá ok? A Sharia, que é a lei islâmica, e a perseguição intensa aos cristãos. Então você tem essa situação que é bastante grave na janela 10x40, mas que nada impede que também se alastre pelo mundo e se manifeste como uma atual perseguição global contra o cristianismo. E se essa situação viesse a agravar, de fato, né, conforme já está predito na Sagrada Escritura, que os últimos dias seriam dias trabalhosos, seriam dias difíceis, né, que de fato nós veríamos uma piora na situação geral. Inclusive Cristo em determinado momento declara: será que quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Então ele falando já de toda essa onda de ceticismo, né, essa onda de paganização. Então Cristo já demonstrando o que seria o clima para os últimos momentos, antes da sua vinda gloriosa, antes do arrebatamento da igreja. Então, se antes de sermos arrebatados nós virmos um crescimento exponencial dessa perseguição a ponto de ameaçar o nosso conforto, ameaçar a nossa integridade física, tentar cercear, né, as nossas oportunidades, será que você está pronto para este momento? Será que você está pronto para essa perseguição? Aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, como diz a palavra de Deus. Então, olhando para esses exemplos, né, conforme a gente viu, no primeiro momento dei ênfase no Concílio de Jerusalém, a importância desse concílio, o crescimento do Império Romano, início, né, das perseguições, e a perseguição primeiro dentro do contexto judaico, com a figura de Estevão, Tiago apóstolo e Tiago meio irmão de Cristo. A perseguição e a fé que demonstraram, esses três primeiros grandes campeões da fé, que de fato demonstraram para nós que o seu tesouro estava completamente depositado em Cristo. Como Cristo mesmo disse, né, aquele que tentar guardar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que tentar zelar, proteger, né, resguardar a sua vida, perderá. Mas aquele que entregar a vida ou perder por amor a mim, tá certo? Fundamentado nesse amor, confiando plenamente nesse amor, acha-la, porque a vida está em Cristo Jesus. Ele é o autor da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então assim, aquele que entrega a sua vida por amor a Cristo, tem a certeza, tá certo, de que Cristo é o garantidor da sua vida eterna. Porque se ele ressuscitou, nós também com ele, juntamente com ele, ressuscitaremos, tá ok? Então encerro aqui esse primeiro momento da nossa aula, sabendo que daremos continuidade agora com o próximo vídeo, tá certo? Ao período de fato de perseguição dentro do governo de Nero, perseguição imperial, perseguição do Império Romano contra os cristãos, que agora já estão espalhados, né, pelo Império Romano, já são um grupo grande, volumoso, maior do que os judeus, e são um grupo distinto dos judeus. Então os romanos agora não confundem os judeus com os cristãos, eles fazem a distinção em alguns momentos, sendo tolerantes com os judeus, mas não com os cristãos, que fazem de fato um evangelismo, né, missões, ganham almas para Cristo, então integram essas pessoas do Império Romano dentro da fé cristã, tá ok? Em alguns momentos o Império Romano exercerá perseguição contra ambos, contra judeus e contra romanos, contra judeus e contra cristãos, tá ok? Agradeço você ter ficado até aqui conosco, peço para que você continue no nosso próximo vídeo. Se você gostou da aula, curte, compartilha, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando sua vida em nome de Cristo Jesus.